presidente Lula sancionou hoje a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A partir de janeiro do ano que vem, quem recebe até R$ 5.000 por mês não terá desconto de imposto de renda. E quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350 terá desconto parcial. As mudanças do imposto de renda começam em 2026 e para cerca de 15 milhões de brasileiros que serão isentos ou terão benefício parcial, as alterações representam menos desconto no salário, ou seja, é mais dinheiro no bolso. Quem deixa de pagar? Quem precisa continuar declarando e o que muda na rotina do contribuinte? Hoje a gente destrincha essas dúvidas com Eduardo Corrêa da Silva, mestre em Direito Tributário e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Doutor Eduardo, para começar de forma bem prática, com a lei nova, quem exatamente passa a ficar isento do imposto de renda e quem terá apenas redução? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Olá, Luiz, muito obrigado pelo convite. Bom, vamos lá, né? Estamos, então, a tratar de um tema que nós ouvimos falar, né? A população, de um modo geral, ouviu falar ao longo aí praticamente de todo o exercício de 2025. Existiu aí um processo legislativo que tramitou pelo Congresso Nacional, projeto 1087, e que recentemente ele foi aprovado pelo Congresso e aí sim, foi publicada no dia 27/11 a Lei 15.270, e aí ela trouxe ali a clareza, né, sobre aquilo que vinha sido debatido no projeto. E existia, né, todos sabem, né, a população como um todo, era falado já desde alguns anos atrás, da possibilidade de isentar do imposto de renda pessoas físicas, o trabalhador comum, vamos focar nele, Luiz, que recebesse até R$ 5.000 por mês, ou seja, um total de R$ 60.000 por ano. Nós tivemos aprovação na Câmara e no Senado por unanimidade, ou seja, um projeto aí que foi acolhido por todos os representantes do povo dentro do Congresso Nacional. E para responder agora, né, de uma maneira objetiva ao seu questionamento, todo cidadão que tenha rendimentos de até R$ 5.000 por mês, R$ 60.000 por ano, está isento absolutamente, tecnicamente seria um redutor, né, que foi aplicado, uma técnica ali aplicada para reduzir a zero o imposto de renda, mas podemos tratar aqui como uma isenção. Teremos uma redução parcial para quem tem esses rendimentos entre R$ 5.000 e R$ 7.350 por mês, e a partir dos rendimentos, a partir de R$ 7.350, essas pessoas sim continuam, né, sendo ali sujeitas ao pagamento do imposto de renda já na alíquota de 27,5%. Inclusive, Luiz, esse ponto ele gera uma crítica, porque você imagine só, né, uma pessoa que recebeu no mês 7.300, ela teve uma alíquota reduzida do imposto de renda com redutores, né, e quem recebeu ali R$ 8.000, ou seja, um valor muito próximo, ficou sujeito ali ao pagamento de 27,5% de imposto de renda. Na prática, qual é o impacto real dessa mudança no orçamento mensal do trabalhador? O senhor acredita que esse trabalhador vai sentir isso de forma imediata? Vai ter um alívio no bolso imediato? Sim, Luiz, o alívio ele já é imediato. Vamos dar um exemplo aqui de um trabalhador comum que receba ali mais ou menos entre R$ 4.000 e R$ 5.000 por mês. Ele vai ter já os valores relacionados ao imposto de renda que sofreria a retenção na fonte, não mais sofrerá a retenção. E vamos dar um exemplo de um trabalhador que ganha ali os R$ 5.000 no limite da tabela. O alívio mensal no bolso desse trabalhador é de em torno de R$ 312. Pode chegar, então, até a 312, acaso os valores que ele percebe mês a mês chegam próximos ali de R$ 5.000, e no ano ele ultrapassa, né, chega a ultrapassar R$ 4.000. Então, o alívio é imediato, já a partir
de janeiro ele não vai sofrer os efeitos dessas retenções, né, caso ele esteja dentro do limite de R$ 5.000 em seu holerite. Então, o efeito é imediato. Doutor Eduardo, apesar da isenção, muitos trabalhadores ainda terão de declarar o imposto de renda em 2026, porque a declaração se refere ao ano base anterior. Por que isso acontece? O que o contribuinte precisa saber para não se confundir? Excelente pergunta, Luiz. Então, a lei, apesar de ter sido aprovada em 2025, ela não tem uma aplicação imediata porque ela tem que atender a algumas regras constitucionais, né? Algumas limitações ao poder de tributar do Estado. Então, ela não entra em vigor, né, imediatamente, apesar de agora não se tratar de uma tributação, mas sim de uma redução de tributação, ela só pode entrar em vigor a partir do exercício seguinte. Então, ela entra em vigor já em 1º de janeiro de 2026, e os rendimentos de todo o ano de 2025, eles continuam sujeitos à legislação até então vigente. Então, tudo que aconteceu ao longo do exercício de 2025, o trabalhador comum ele não precisa se preocupar, ele precisará sim fazer a sua declaração no ano de 2026, a declaração de ajuste anual do imposto de renda, dentro do prazo a ser estabelecido pela Receita Federal, e ele vai sentir na sua declaração os efeitos dessas alterações, efeito só no sentido de cumprir ali o dever de entregar a declaração, apenas em 2027, com relação ao exercício de 2026. Mas, como respondido na pergunta anterior, ele já vai perceber os efeitos da redução a zero do imposto de renda para aqueles que recebem até R$ 5.000, já em janeiro de 2026. E a partir de 2027, a obrigatoriedade de declarar pode mudar a depender de patrimônio, investimentos ou até outros rendimentos. Doutor Eduardo, quais são os critérios tradicionais que continuam valendo e que ainda obrigam uma pessoa a declarar, mesmo sendo isenta? Então, a Receita Federal, ano a ano, Luiz, ela muda os critérios sobre quem declara e sobre quem não declara. Todo mundo que é isento do imposto de renda precisa declarar se for sócio de empresa, se eventualmente tiver patrimônio no exterior, mas são coisas que normalmente não acontecem. O imposto de renda, todas as demais regras, salvo essa questão da faixa de isenção ou esses redutores que foram aplicados, salvo essa hipótese, todas as deduções legais que já estão previstas na legislação, elas continuam em vigor. O que vale dizer aqui é uma coisa um pouquinho mais técnica, mas assim, é que não houve uma atualização da tabela progressiva do imposto de renda, né? Não foi isso que aconteceu. Foi aplicado um redutor, né, pelo legislador, e essa mesma lei que aplicou o redutor, nós temos uma tabela que a última vez que ela foi atualizada foi em 2015, ela estava absolutamente defasada, já era um direito do cidadão comum ter ali uma faixa maior para a isenção do seu imposto de renda. Agora, essa lei, é importante trazer que ela previu o seguinte, daqui em até um ano vai ter uma política nacional de atualização dos valores do imposto de renda. Então, o governo vai ser obrigado a apresentar um plano nacional de atualização dos valores do imposto de renda no prazo de até 12 meses. Então, essa defasagem que aconteceu nos últimos 10 anos e aconteceu em outros tempos também, ela não mais acontecerá. A gente lembra que a nova legislação também cria uma tributação maior para rendas consideradas elevadas, acima de R$600 mil por ano, com alíquota que pode chegar até 10%. Doutor Eduardo, como é que essa compensação funciona e por que ela é importante para manter a chamada neutralidade fiscal? Excelente, Luiz. Quando o governo, né, quando ele aumenta a faixa de isenção, chegando a R$5.000, veja só, né, o governo, vamos tentar olhar o governo como uma empresa, né? Ele teve naturalmente uma redução de arrecadação para favorecer essas 15 milhões de pessoas, que foi o anúncio do governo de pessoas que serão diretamente impactadas com essa lei. Por outro lado, precisa haver uma contrapartida. E a contrapartida
é a tributação, para resumir e tentar falar de uma maneira mais simples, é a tributação dos dividendos, hoje isentos. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa sócia de uma empresa, quando recebe os valores dos dividendos a distribuir decorrentes da atividade empresarial, não há incidência do imposto de renda. Passará a haver a incidência do imposto de renda na fonte para valores distribuídos acima de R$50 mil por mês. Então, isso é muito comum, sócios de empresa que tenham dividendos aí neste patamar, não é um patamar baixo, mas se eles estiverem a partir de R$50 mil, isso passará a ser tributado. Então, para dar um exemplo, alguém que tem uma distribuição de dividendos em janeiro terá, de R$60 mil, terá uma retenção de 10% e receberá, portanto, apenas R$54 mil. 60 mil menos 10%. Mas, no ano seguinte, vai ter uma declaração de ajuste anual. Vamos supor que essa pessoa recebeu ao longo do ano, então, R$720 mil, ou seja, R$60 mil vezes 12. A tributação tem uma tributação progressiva do imposto de renda entre R$60 mil e R$1.200, que ela vai de 0 a 10%. Nesse exemplo que acabamos de dar, foi pago 10%, mas a alíquota dele enquadrada real não deveria ser 10%. Então, nessa hipótese desse exemplo, vai haver sim um ajuste e ele terá valores a restituir, mas basicamente está havendo essa contrapartida via tributação da distribuição de dividendos. Doutor Eduardo, a reforma estabelece limites para evitar que a soma dos impostos pagos pela empresa e pelo contribuinte ultrapasse certos percentuais. Na prática, o que isso muda para os trabalhadores que têm vínculo com empresas optantes por diferentes regimes tributários? Muda muita coisa? Vamos lá, essa pergunta lá é importante, né? E sempre tem algum ponto interpretativo ainda que se encontra ainda numa zona cinzenta, Luiz. As empresas, de um modo geral, elas podem optar por 3 regimes de tributação: simples nacional, lucro presumido ou lucro real. Essas regras, elas se aplicam, sem dúvida nenhuma, para as empresas de lucro presumido e lucro real. Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, existe uma dúvida se os dividendos serão ou não tributados, apesar de o artigo 14 da Lei Complementar 123 ser claro no sentido de que não devem tributar, mas a lei nova não trouxe essa exceção. Agora, indo direto ao ponto, que é o seu questionamento, com relação aos trabalhadores dessas empresas, não existe qualquer diferença de tratamento para eles. A faixa de isenção de R$5 mil ela é universal. Com essas mudanças todas, qual é o principal cuidado que o contribuinte precisa ter em 2025 para se preparar e declarar corretamente em 2026 o imposto de renda? Primeiro, os contribuintes, vamos lá, Luiz, para fechar, né? Então, só para fazer um rápido resumo, contribuintes que recebem até 5 mil não pagarão imposto de renda e terão seus efeitos já a partir de janeiro de 2026. Contribuintes que recebem entre 5 mil e 7.350 por mês, ele terá uma redução, e essa redução ela vai diminuindo conforme se aproxima dos 7.350. Quem recebe acima de 7.350 não terá nenhuma alteração a partir de 2026, né? Então não sofrerá consequências dessa nova lei. O trabalhador ele não precisa ter nenhuma preocupação, porque essa aplicação já em janeiro será automática. Então, assim, o contribuinte precisa procurar o RH para informar, então, que agora, né, já que ele ganha R$ 4.500 por mês, ele está dentro do redutor, então o imposto de renda dele é 0, ele não precisa tomar nenhuma providência dessa natureza. E vale dizer, Luiz, o 13º salário, não este, né, mas o de 2026, também ele está dentro dessa regra. Poderia surgir uma dúvida nesse sentido. Não há mais essa dúvida, está previsto na lei, inclusive é claro, dizendo que ao 13º se aplica a mesma regra. Perfeito. Termina aqui então a edição 1314 do podcast JR 15 Minutos. Eu agradeço as explicações e as contribuições de Eduardo Corrêa da Silva, ele que é mestre em Direito Tributário e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de São Paulo. Muito obrigado, doutor Eduardo. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado a todos e até breve.
Até! Você pode nos acompanhar em outras edições também do JR 15 Minutos nas principais plataformas de streaming no portal r7.com. Esse episódio contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidência de jornalismo, Antônio Guerreiro. Nós esperamos você no próximo episódio. Até lá!